muito bem-vindos ao nosso showroom. A gente vai começar aqui a nossa primeira palestra. Teremos duas palestras hoje à tarde, que a gente vai falar do Inverno 23. A gente está numa série aí de eventos falando do nosso lançamento do Inverno 23. Para quem não viu, a palestra de lançamento tem no nosso canal no YouTube, que a gente fala das temáticas, tendências de comportamento, e aqui hoje a gente vai ter um olhar mais para os aspectos, para a coleção da Focus Têxtil para o Inverno 23. Eu sou o Alexandre, trabalho na equipe de pesquisa, vou falar primeiramente aqui dos aspectos, das passarelas, em seguida a Biadar, nossa consultora de forma, vai falar das principais formas do segmento feminino, combinado? Essa apresentação já está no WhatsApp do time do showroom, é só pedir para eles que eles encaminham para vocês de imediato, tá bom? Vou iniciar aqui então a primeira parte, que a gente vai falar dos highlights do Inverno 23, tanto para o segmento feminino quanto masculino, e que a gente elegeu aqui alguns grupos de aspectos bem importantes que constroem aí as tendências do Inverno 23. Nós vamos falar desde as alfaiatarias, que tiveram um retorno muito importante para o Inverno 23. A gente está no momento que começa a se falar de um pós-pandemia, claro, com muita responsabilidade. Percebe-se as pessoas querendo um look mais alinhado, retorno ao trabalho, ao presencial. Então, a alfaiataria vive um momento bastante importante. Vamos falar dos naturais, das texturas, dos tecidos mais preciosos, refinados, de um apelo mais fashion, né, dos lustrosos, dos brilhos, que estão tendo um retorno também bem importante nesse momento. E a gente finaliza com os tecnológicos esportivos, que é uma categoria de produtos que a gente tem crescido bastante. Essa ideia de fundir o tecnológico esportivo com fashion, com casual, também é bem contemporâneo, cria aí uma proposta de moda bem atual. A gente vai falar de cada um desses grupos. Primeiro a gente fala das alfaiateiras estruturadas, que como eu comentei, né, percebe-se um desejo de um look mais alinhado, as pessoas querendo se arrumar mais, essa ideia de se arrumar para ir para o trabalho, né, todo mundo ficou muito guardadinho durante a pandemia, um look confortável, malharia. Então essa ideia da alfaiataria estruturada é algo que está bastante destacado e bem consistente como informação de passarela. A gente tem aqui alguns, né, highlights dos nossos lançamentos do Inverno 23. Claro que o tecido vocês têm que ver na mão durante o atendimento, aqui a gente traz mais um contexto atrelado a um serviço de tendências de moda. Nós elegemos sempre alguns aspectos, né, aqui 6 aspectos de alfaiatarias estruturadas, e o que a gente percebe como mais forte? Primeiro, no número 1 e o 2 são os nossos lançamentos Alfaiataria Piazza Piedipulli e o Campagna Check, que é a ideia desses padrões muito icônicos de inverno, Piedipulli, Príncipe de Gales, essa história do masculino feminino, que evoca toda uma ideia de algo muito atemporal, muito clássico, tudo isso muito presente nas passarelas, tanto em cores sóbrias, preto e branco, tons terrosos, mas também em cores mais joviais, com tons de rosas, pink, cores mais para o mercado mais fashion. Os tweeds, extremamente importantes, o nosso tweed Trento, entre outros lançamentos, o tweed, ele está não só com essa pegada de um aspecto que é muito clássico, tradicional, do tailleur, Chanel, mas indo muito para o mercado jovem, para o mercado mais fashion, com paletós mais curtos, com mini saias, com short. Então, toda essa ideia de tradição e luxo do tweed indo para o mercado fashion, com cores tradicionais e também com inserção de cores mais diferenciadas. Aqui embaixo a gente tem 3 propostas de alfaiatarias com toque mais lanoso, que trazem esse clima de inverno, né, para a loja. Essa ideia desse toque lanoso, flanelado, traz, né, toda uma tatilidade mais invernal. Temos o lançamento alfaiataria Quebec Brushed, que é uma alfaiataria que tem alta porcentagem de viscose, então um toque bem agradável, bastante maleabilidade. Sempre quando tem viscose fica mais maleável, mais fluido, e ela também ganha um acabamento escovado. São vários padrões de xadrezes, e aí com esse escovado dá um efeito meio blur, meio difuso, que dá todo um apelo bem diferenciado para essas alfaiatarias. E 2 lançamentos do masculino, que também podem atender o segmento feminino, que é a Lana Chevron Baxter, número 5, e número 6, a Lana Mortz, que são alfaiatarias com esse aspecto mais lanoso. O número 5 ele tem uma sutil maquineta de chevron, que é aquela espinha de peixe que está muito forte para o segmento masculino. E a Lana Mortz é uma base lanosa, um lanoso bem leve, que é apropriado para o nosso inverno, que é mais moderado, para fazer outwear, alfaiataria, conjuntos, e ter uma cartela de cor tanto com cores mais sóbrias como cores mais de moda, mais fashion. Vale a pena conhecer esse tecido também. Falando das passarelas, né, como que apareceram essa ideia das alfaiatarias estruturadas? Nas 2 primeiras imagens, essa ideia, né, dos padrões clássicos, que você podem fazer até conjuntos, né, casaco, camisa, saia, trabalhar bastante esses ícones, né, essas estampas muito clássicas de inverno. Na segunda imagem, muito legal, do Michael Kors em Nova York, então você tem uma alfaiataria bem masculino-feminino, né, a ideia de uma cor muito sóbria, um padrão Príncipe de Gales, mas combinada com uma peça bem cozy, bem confortável, essa ideia do conforto continua forte, com uma peça que é cropped, né, então essa ideia de você misturar algo mais formal com
com algo mais casual, cria um look mais moderno, mais renovado. Nas duas imagens centrais, a importância dos fio tintos com cores mais femininas, pinks, amarelos, alaranjados, limas, enfim. Então, a ideia de você trabalhar padrões muito clássicos, mas com cores mais femininas, para o outwear, para o costume, paletó e calça, trazendo essa feminilidade para a alfaiataria estruturada. E nas duas imagens finais, a ideia dos lanosos, né, para o masculino. Então, casaco, outwear, essa ideia de você fazer um utilitário que é soft. Então, é bolso cargo, bolso com tampa, essa ideia de uma coisa bem utilitária que é muito desejado pelo público masculino, mas com essa cara mais lanosa, mais soft, traz a ideia de algo mais confortável. Falando das alfaiatarias, a gente vai para o segundo grupo, que são as alfaiatarias fluidas. Então, é toda uma ideia de alfaiataria, de alinhamento, de rigor, né, daquele look que traz uma credibilidade, mas com mais fluidez, mais refinamento e também uma certa ideia de conforto, né? O conforto ficou muito importante durante a pandemia, né? As pessoas não querem abrir mão disso e uma alfaiataria mais fluida traz essa ideia de um caimento mais gentil, de uma ideia de uma alfaiataria mais confortável. Então, a gente tem aqui também algumas seleções, né, que vocês vão poder ver no atendimento. Primeiramente, o nosso Twill Essence, na primeira imagem, que é uma construção twill bem leve, com toque bem agradável para fazer peças mais amplas, trazendo essa ideia de uma estrutura do sarjado, mas de uma maneira muito refinada. O número 2, o Ferrantino Span, que tem uma boa elasticidade, é uma construção de maquineta bem diferenciada, ele tem um caimento bem importante, bem para essas peças mais amplas, tem uma densidade e uma maleabilidade ao mesmo tempo. O número 3, bem legal, um lançamento nosso, vale a pena conhecer, que é o Satin Elise, que é uma construção de alfaiataria, mas acetinada, então uma alfaiataria mais refinada, com trabalho de brilho, uma cartela de cor bem atual e sem químicos danosos. Sempre quando tem esses selinhos, pessoal, faz parte da nossa seleção Focus Green, que é uma seleção de aspectos com variadas certificações internacionais de sustentabilidade. Então, essa ideia de trazer soluções de sustentabilidade sempre estão nesses tecidos com esses selinhos, tá? E aqui embaixo também 3 propostas de alfaiatarias já um pouco mais densas, um pouco mais pesadas. O nosso Prada Span Fluid, número 4, é um best-seller nosso, tem ampla cartela de cor, bem importante, que traz essa ideia de uma alfaiataria que ela é fluida, mas densa, mas muito fluida ao mesmo tempo. E também 2 lançamentos do masculino, que é a nossa Hanover e a Dubai, que são 2 alfaiatarias com composição de viscose, então elas têm um toque mais nobre, respirabilidade, tem uma maleabilidade. A Hanover, ela tem fios mesclas e uma maquineta bem sutil, e na HPV Dubai, que tem uma alta porcentagem de viscose, ela já tem uma maquineta mais saliente e também uma sensorialidade mais diferenciada. Para os desfiles, né, então a gente vê aqui a ideia das alfaiatarias com um pouco mais de amplidão, né? Esses tecidos mais fluidos vão muito ao encontro dessas silhuetas um pouco mais amplas. Para o feminino, nas 3 primeiras imagens, então toda uma ideia de laços, né, de transpasses, de uma alfaiataria mais ampla e por isso mais confortável, com mais liberdade de movimento. Então toda a ideia de uma alfaiataria que tem uma estrutura, tem um refinamento, um alinhamento, mas de uma maneira confortável e mais fluida. E para o masculino, a gente percebe também uma certa amplidão nas modelagens, notem pelas calças, né, mais ampla. Então, toda essa ideia de uma alfaiataria de uma silhueta mais ampla, mais confortável, e que para o masculino também tem aparecido tecidos com um pouco mais de lustre. A gente tem lançamentos assim do masculino, uma alfaiataria um pouco mais fluida e lustrosa. Tudo isso tem aparecido com força, renovando aí a alfaiataria para o masculino. A gente vai para o terceiro grupo, que são os naturais. Naturais que são sempre best-sellers do verão, né? Algodões, viscoses, têm alta respirabilidade, toque agradável. Eles atravessam e vão para o inverno também. A gente selecionou aqui também alguns highlights. Primeiro, no número 1, é a nossa Tricoline Organic Firenze, que é de algodão orgânico, sem pesticida, não faz mal para o trabalhador rural, não faz mal para o meio ambiente. Essa questão da sustentabilidade sempre bem forte. Então, para uma camisaria sustentável, é uma boa indicação. Ela é fio 60, então bem batida, bem corpada, nobre, para uma camisaria bem diferenciada. O número 2 é o nosso Rayon Mixabine, que é a ideia das viscoses, né? As viscoses vindo para o inverno também são leves, toque agradável. Esse Rayon Mixabine tem um leve brilho, um toque extremamente agradável, vale a pena conhecer, cartela de cor bem atual também. E a nossa viscose Marrakech, que é uma base 100% viscose, o número 3, ela tem uma construção meio melange, meio telada, que dá uma ideia de rusticidade, de toque natural, mas uma rusticidade que vem bastante sofisticada e com uma cartela de cor bem atual também. Os 3 de baixo já um pouquinho mais pesado, né? Peso bottom, uma alfaiataria mais estruturada, pesos um pouco mais estruturadas. O nosso Genova Slub Rayon, que é um best-seller nosso, tem vendido bastante. Ele vem daquelas famílias que tem aspecto de cupro, sabe? Que é denso, maleável, é meio peach skin, meio delavé, traz uma sensorialidade interessante também. Mas aqui num sarjado com os fios flamês tem toda uma ideia de rusticidade, mas que, como eu disse, uma rusticidade mais sofisticada. Para o masculino, muito importante a ideia do Salt and Pepper, né? No nosso Salt and Pepper Hyper V Span, que é a ideia desse
esses fios meio botonês, que tem esses salpicos meio mesclas, é bem icônico de inverno, traz um clima de inverno aí para a alfaiataria masculina, composição com viscose, então um toque bem agradável. E também o nosso best-seller, que é a alfaiataria HyperV Société New, que tem alta composição de viscose também, né, nos naturais, maleabilidade, uma cartela de cor bem ampla, é um best-seller nosso também bem importante para as alfaiatarias mais confortáveis aí para o masculino. Falando aqui nos desfiles, né, destaco as 3 primeiras imagens para os tops, né, as camisarias e blouses, né. A primeira é a ideia de uma tricoline mais encorpada, trabalhar essa ideia dos volumes, renovar a camisaria para o feminino. E nas 2 imagens seguintes, né, com pesos de viscose, né, essa ideia bem do toque natural, para camisas mais femininas, fluidas, lânguidas, né, a ideia de toda uma feminilidade, de uma ideia de conforto. É toda aquela versatilidade das viscoses que a gente tem para o verão, vindo para peças um pouco mais elaboradas para o inverno. E também falando das alfaiatarias, né? Aqui na Alberto Ferretti, em Milão, trabalha a alfaiataria não só para a ideia de roupa de trabalho, de uma roupa muito formal, mas também para peças mais joviais, pantacura, enfim, ter todo esse requinte da alfaiataria mais para o mercado fashion jovem também. Muito legal esse look da Dior Man, né, em Paris. Note o salt and pepper, né, esses salpicos no paletó, e muito interessante a ideia do paletó combinado com a malharia, o moletom mescla, né? Essa ideia de você misturar o formal com o informal também atualiza muito a linguagem de moda, misturar, né, essa ideia de algo com mais rigor, com algo mais casual, é bem jovem, reverente, despojado, é algo que a gente tem visto com muita força. E também afiar, né, a alfaiataria masculina, mais ampla, minimalista, um corte bem afiado, sharp, as simetrias no importante tom de marrom aqui, que a gente tem na Société New, também renovar a alfaiataria masculina com essa ideia de amplidão, que também traz uma ideia de conforto. Falando dessa ideia do toque natural, a gente também vai para as texturas, né? Eu falei de rusticidade sofisticada, enfim, as texturas também é algo que a gente vem percebido cada vez mais diferenciadas, construções inovadoras, texturas às vezes até meio extremas mesmo, um convite ao toque, né? A gente vive num mundo que hoje é tudo muito digital, então tudo aquilo que tem uma ideia de uma tatilidade mais diferenciada, capta o olhar as pessoas, né? A gente consegue fazer um produto final mais diferenciado. A gente tem aqui uma variedade, né, de sensorialidades, de construções bem inovadoras. Destaco para vocês o número 1 e 4, as 2 primeiras imagens para a malharia, bem importante, a nossa malha Adobe Folk e a malha Veneza. A Adobe Folk é um jacquard de fio texturizado, bem diferenciado. A número 4 é uma naruga que é muito forte para o verão, vindo para o inverno também. Elas são bem legais para fazer desde peças amplas, drapeados, ou peças mais ajustadas, croppeds, cutouts, enfim, mas trabalhar até peças mais sensuais, mas com essa sensorialidade de texturas mais primorosas. Muito legal aqui o número 2 é o nosso Cotton Jacquard Sanremo, que é uma base com algodão. Ele tem um jacquard com esses fios salientes, sinuosos, então é toda uma sensorialidade, uma construção bem diferenciada. O número 3 é o nosso Anahuga Naomi, que é um sea-sucker, né? Para fazer aquela ideia do folk, do gypsy, do boho, né? Aqueles vestidinhos que são sempre muito comerciais, que para o inverno vem combinado com botas countries, enfim. Bem interessante ter uma cartela de cor bem atual. Muito legal, o número 5 é nosso Jacquard Bézier, que é essa construção do pied de pulle, né? Petticoat, esse padrão que eu comentei que é bem clássico, mas ele vem num trabalho de brilhante, opaco, ele é meio bolhudo, saliente, então traz uma sensorialidade bem diferenciada, bem provocativa, tem cores neutras, cores mais luminosas, então para fazer uma alfaiataria bem fashion, bem diferenciada, importante para o feminino. E para o masculino a gente tem o tweed chevron, que é a construção do tweed para o masculino também, com os fios melanges fazendo esse trabalho de espinha de peixe, que é algo que está muito forte aí para o segmento masculino e traz uma pegada de inverno, um olhar bem clássico de inverno para o segmento masculino. Então a gente percebe aqui, né, os experimentos, né, as variadas texturas, né, que fazem esse convite ao toque, né? As 2 primeiras imagens, bem essa história do loungewear, easywear, né? Essa roupa bem confortável que a gente usou bastante aí durante a pandemia. De repente, então, trabalhar os best-sellers, peças simples, confortáveis, mas com uma sensorialidade mais provocativa, né? Isso já atualiza mais o produto. Nas 2 imagens centrais, trabalhar a ideia dessa sensorialidade, dessas texturas para looks bem fashion, né? Com cores mais femininas, croppeds, formas mais sensuais, mas também lançando mão desse recurso de uma tatilidade mais ousada e inovadora. E aqui nas 2 imagens finais a ideia das alfaiatarias, né? Muito legal a Gabriela Colangelo em Milão, então você pode ter uma parte texturizada, uma parte lisa, né? Dá um trabalhinho no corte, né? No encaixe, mas fica com uma peça mais dinâmica, com uma sensorialidade, uma construção mais interessante. E para o masculino essa ideia dos paletós, alfaiatarias com esses trabalhos de tweeds, de salt and pepper, bem importante, e combinar, né? Esses looks bem lanosos com suedes, com veludos, tudo isso traz uma cara mais de inverno para a coleção, trazendo aí uma pegada mais invernal para a loja, para a coleção.
Falando dessa ideia também das texturas, a gente vai para o conf, né? Tudo aquilo que tem uma textura que é mais aconchegante, mais acolhedora, lanosos, peles, enfim, tudo isso bem importante. A gente vive os birôs falam muito que a gente vive uma realidade que é muito desafiadora, né? Pandemia, crise climática, política, guerra, enfim. Então tudo aquilo que traz uma ideia de aconchego, de proteção, como um casulo, é um sentimento que as pessoas têm muito e lançar um produto que vai ao encontro desse sentimento pode ser bastante estratégico. Então a gente fala aqui, né? Primeiro destaco para vocês as cores bem outonais, terrosos, amadeirados, é o tipo de cor que está sendo mais usado para esses looks mais aconchegantes. Mas quem quiser trabalhar um pink, cores mais femininas, dependendo do seu público, da sua proposta, também é válido, mas o que a gente tem visto com mais força são essas cores de uma natureza outonal e mais amadeirada. Aqui eu destaco para vocês os dois primeiros, número 1 e 2, que são os moletons, tá? A gente tem o lançamento moletom felpado New, que ele é um pouco mais pesado e tem uma felpa trazendo esse conforto termal no avesso, e também uma construção diferenciada que remete um pouco aos pixels, enfim, então uma ideia de um moletom mais renovado. O que a gente tem visto, o moletom não só para os hoods, jogging, essas peças muito confortáveis, mas com tratamento de alfaiataria, com os aviamentos mais diferenciados, trabalhar esse conforto do moletom, mas com mais tratamento de design para peças mais elaboradas, não só para as peças mais básicas. O número 3 é o nosso pele pecorino, que é um best-seller nosso, é um carneirinho, né, imita a pele de carneirinho, tem um peso intermediário, então ele dá tanto para detalhes, né, o shilling que fala, mas inclusive fazer peças inteiras, hoods, até mesmo bottoms a gente tem visto. Isso a gente tem visto já no mercado nacional, inclusive para o mercado mais jovem, mais fashion. A gente está com a cartela atualizada para o inverno 23 e é um tecido que a gente vende bastante, para detalhes ou mesmo para peças inteiras, que inclusive a gente tem ali na nossa arara. Falando dessa ideia do cozy, né, do conf também, o número 4 é o lançamento nosso, que é o tricô 3C, que ele é um tricô a metro que remete àqueles tricôs, sabe, aqueles trabalhos de tranças, de cordas, que é muito clássico, né, de inverno europeu, enfim, aqui no tricô a metro, tanto para fazer peças clásicas, mas também para fazer vestidos, golas altas, enfim, trabalhar esse classicismo não só para o contemporâneo, mas para o mercado jovem também. O nosso lançamento, que é o cotelê Alston, que é um cotelê peso camisaria, cartela de cor bem atual, ele tem esses canais bem sutis, então para fazer camisaria, uma camisa country para o inverno, um vestido chemise, enfim, trazer esse toque do aveludado para a camisaria, para os vestidos, para os chemises, vestidos, camisas, enfim, já atualiza o produto, né? De repente é um best-seller de vocês, mas já traz uma pegada mais do inverno, né? O cotelê, ele traz essa ideia meio vintage, meio retrô, de algo bastante aconchegante. E a nossa alfaiataria Quebec Brushed, como eu falei para vocês, aqui com outro padrão de xadrez, né? Então a ideia de um toque bem agradável, tem viscose na composição e ele tem esse escovado que dá um aspecto mais flanelado e também dá um blur, né? Um difuso no padrão, trazendo aí um apelo visual bem interessante. Como a gente percebe aqui, então essa ideia do aconchego, né, é muito importante. E não só aquele aconchego para ficar em casa, mas também para looks mais elaborados, com mais tratamento de moda. Na primeira imagem, na Ferragamo, em Milão, então a ideia do moletom, mas vejam, trabalhando com formas mais diferentes, com aviamentos, enfim, trabalhar o moletom de uma maneira mais arrojada. Você tem a ideia do conforto do moletom, mas num look mais elaborado, mais diferenciado. Nas duas imagens seguintes, notem a ideia dos carneirinhos, né, na peça inteira. De repente, peças mais básicas para o masculino, peças mais diferenciadas para o feminino, a gente tem percebido cada vez mais essa ideia do carneirinho para a peça inteira. Muito legal o look da Isabel Marant masculino, né? Então você tem aqui o tricô com essa ideia dos trançados, uma peça muito clássica, mas você combina com uma maxi bomber, né, tecnológica, uma calça metalizada. Essa ideia de você misturar o tradicional, o clássico, com aspectos mais modernos, futuristas, também cria uma linguagem de moda mais atual. E a ideia dessas bases mais lanosas, aconchegantes, com os fios tintos, né? Tanto para a ideia de um outwear, para o mercado contemporâneo, ou para esses conjuntos, sets mais joviais, enfim, essa ideia do fio tinto, do xadrez em bases mais aconchegantes, também bem importante, trazendo esse clima de inverno para a coleção. A gente vai para o próximo grupo aqui, a gente começa a falar já dessa moda mais high fashion, do brilho, do glamour. Os birôs também, né, falando de comportamento, têm apontado muito para isso. Nesse momento de pós-pandemia, a gente percebe as pessoas querendo se arrumar mais, se permitir mais, um jantar, uma festa, uma ocasião. Então, as transparências criam muito esse look mais glamouroso, essa busca de prazer, sedução. Então, as transparências para o segmento feminino estão bastante fortes, tá? A gente vê aqui, primeiro eu destaco as cores, né? Cores dramáticas, de sedução, o preto como uma cor
de fundamento, mas vindo com a ideia dos magentas, dos vermelhos, dos violáceos, né? Cores que trazem essa dramaticidade, parece meio que a maquiagem da sedução noturna. Então, isso bem forte para o feminino. A gente vê essa ideia de um look bem fashion acontecendo bem forte aí para o segmento fashion e para o feminino. Destaco para vocês os dois primeiros, o número 1 e 2, que é o Twill Beatrice e o Fluid Metallic Share. São duas transparências mais veladas, um pouco mais, né, para quem não quer trabalhar tanta transparência. O Twill Beatrice é uma construção sarjada, bem fluida, com a tela de cor bem atual e tem um leve brilho. E o Fluid Metallic Share ele já tem uma construção mais diferenciada, com esses fios metaloplásticos brilhantes que dá um toque diferenciado de brilho. Faz parte da seleção Focus Green também. Nós temos o crochê Caraíva, que é a ideia dos rendados, das rendas, que estão bastante importantes. Aqui já é um rendado mais encorpado, um desenho bem intricado, tanto para fazer detalhes, sobreposições ou mesmo peças inteiras, né? Trazendo essa ideia do mostra, não mostra, através da construção do tecido. E aqui embaixo, do 4 ao 6, a gente tem essas propostas de alfaiatarias com trabalhos gráficos, né? De padrões gráficos. O Dó Belora, número 4, ele é um jacquard, ele tem essas repetições geométricas, né, no trabalho de opaco transparente. O número 5, muito legal, a nossa Naruga Metallic, ele tem uma construção meio de fio retrátil, então tem essa sensorialidade, mas ele ganha esse fio metaloplástico que dá um toque de brilho, então um tecido bem sensorial, bem playful, né, que dá vontade de tocar, bem diferente. E o número 6 também, que é o nosso Check Demi, que ele tem esse trabalho no opaco transparente que forma um trabalho de xadrez, né, com vários ritmos de traçados. Então essa ideia da transparência com trabalhos gráficos é algo que a gente tem percebido como muito forte, como tendência aí para o feminino. Aqui os looks femininos, então a gente percebe, né, provocativos, sensuais, então essa ideia dessa moda mais high fashion, mais luxuosa, bem feminina, glamurosa, de se permitir se arrumar mais é algo que está acontecendo com bastante força nesse momento. As duas primeiras imagens, a ideia das transparências lisas, que você pode ter num look mais velado ou um look mais jovial, remetendo ao sleep dress, a ideia da lingerie, com cores bem dramáticas, é assim que a gente tem visto mais, de vermelhos, de cores de joias, de violáceos. Na terceira imagem, a ideia dos rendados, né? Então, para fazer sobreposições, detalhes ou mesmo peças inteiras, combinar os rendados com tafetás, com acetinados, toda essa sorte de tecidos mais glamurosos, é como a gente tem visto. E nas três imagens finais, essa ideia das transparências gráficas, né? Notem aqui na anteprima é Milão, na saia um losango, na parte de cima são listras, aqui misturas de padrões e até contrastante aqui vermelho e preto na Philosophy em Milão também. Então, essa ideia de transparências com trabalhos gráficos, padrões gráficos é algo que a gente tem visto muito forte aí nas passarelas e que traz uma renovação para as transparências, né? Uma textura, uma construção mais inovadora. Dentro desse raciocínio que a gente falou nas transparências de looks mais glamurosos, a gente fala também dos lustrosos. A gente percebe um apetite muito grande por brilho, por glamour. Estamos vendendo bastante paetê, enfim, então as pessoas realmente se permitindo e com esse desejo de se arrumar mais. Então, tudo aquilo que traz a ideia do brilho é bastante estratégico. Aqui uma variedade, né, de aspectos que trazem o brilho, né? Primeiro, a gente tem o veludo de malha basic, que é essa ideia do veludo liso, com um fio bem brilhante, ele traz essa ideia de glamour. Sempre é muito usado no inverno, traz uma ideia de opulência, de sensualidade bem importante. O número 2 é o nosso Leather Kelly, que é um lançamento, que é um aspecto de couro bem leve, ele é em cima de uma base de viscose, então não precisa de forro, ele dá para fazer peças femininas com mais volumes, franzidos, bem importante. O número 3 é o nosso satin jacquard pedicoque, que é a ideia dos acetinados de alto brilho, e ele tem esse trabalho, né, de pedipule e pedicoque num trabalho de opaco brilhante, então bem diferenciado, uma cartela de cor bem atual também para fazer vestidos, camisarias, blouses para o feminino e com cores bem afiadas, bem modernas. O nosso Rayon Lust Metallic, o número 4, que é toda a ideia das viscoses, a versatilidade da viscose que a gente trabalha muito para o verão, vindo para o inverno, com uma cartela atual, e ele tem poliamida na composição. A poliamida dá um leve brilho. Então, essa ideia de uma viscose atualizada para o inverno. E muito importante a ideia dos paetês, né? A gente tem vendido bastante. O nosso número 5, que é o paetê glow, que é a ideia desse falso liso, né? O vermelho sobre a tela vermelha, o preto sobre a tela preta, que dá uma ideia de falso liso, mas a gente tem mais diferenciados também, como o nosso paetê glamour, que ele tem vários tons de metalizado, um dourado, com ouro velho, com cobre, então ele tem um dinamismo, né, no seu movimento, tem vários tons de metalizado, traz aí uma provocação, um paetê mais
mais moderno, mais diferente. A gente percebe isso muito forte para o feminino, né? Destaco a primeira imagem, a ideia dos aveludados, bem opulentos, luxuosos, para peças mais ajustadas ou para drapeados. Na imagem número 2, a ideia dos aspectos de couros com um pouco mais de brilho. Não só aquela história do rock and roll, do perfecto, que é sempre super legal, super moderno, mas trabalhar também para o contemporâneo, com peças um pouco mais amplas. E o nosso Leather Kelly, que é o lançamento, ele aceita esse tipo de trabalho de volumes, de franzidos. Nas duas imagens centrais, bem importante a ideia, né, desse romantismo mais invernal, cores invernais, os acetinados, as viscoses com brilho. Então toda a ideia de drapeados, franzidos, assimetrias, mangas bufantes vindo com essa cara mais preciosa, né, para o inverno, não tão aquela ideia do natural, mas de um romantismo mais moderno, mais urbano. E a ideia dos paetês, como eu comentei para vocês, não só a ideia do vestido longo, né, da festa, do casamento, cutouts, vazados, mas de repente para fazer separates também, calça, tops, detalhes, dá para trabalhar isso para o mercado mais jovem, não só para uma ocasião de festa mesmo, mas para balada, para um jantar. Essa ideia dos brilhos estão bastante presentes. E a gente vai para o último grupo, que como eu comentei para vocês, o Tech Sport, né, que é uma ideia de você misturar o formal com o esportivo, o fashion, a moda festa com o esportivo. Tudo isso traz uma ideia mais despojada, mais moderna, né, misturando essas ocasiões para um guarda-roupa que vai ao encontro desse estilo de vida contemporâneo que você mistura as ocasiões, trazendo tudo isso de uma maneira bem irreverente. Aqui a gente tem uma grande variedade, a gente tem crescido muito nessa base aí dos tecidos tecnológicos, a gente traz alguns highlights para vocês. Primeiro, a malha Chimpa Sport, que é aquela malha bem do agasalho, bem esportiva, ela tem um leve brilho e tem uma felpa trazendo esse conforto termal, mas a gente tem a variante sem a felpa também. Muito legal para fazer peças diferenciadas, não só o agasalho, o jogue, enfim, mas fazer peças que tenham o conforto da malha, mas também um tratamento de design. O nosso Tecno Leger, que ele tem um acabamento water repellent, esses atributos, né, water repellent, anti-UV, enfim, que não amassa, enfim, tudo isso é algo que tem crescido muito, não só para a performance do esportivo, mas para a moda também. O nosso Tecno Leger, ele tem aquele toque de corta-vento, meio empapelado, ele é meio crinkle, não sei se vocês conseguem ver, meio amassadinho, e tem uma cartela de cor bem atual. A nossa malha Trilobal Sport, que é uma malha bem de performance de alto brilho, tem bastante elasticidade, sem químicos danosos, ela tem esse fio brilhante que dá uma ideia de uma malha bem fashion, ela vai muito para o mercado esportivo, para fazer leggings, enfim, ela tem proteção anti-UV 30, mas pode ir para moda também, para os bodies, para as leggings, cutouts, croppeds, enfim, com uma ideia de uma malha com bastante brilho, e uma cartela de cor bastante variada. E aqui embaixo, para acabar, 3 propostas de aspectos tecnológicos para o outwear. Destaco para vocês o número 4, que é o Tecno Stretch Soft Shell Waterproof. Esse já é a prova d'água. Ele é um tecido tripla camada. Ele tem um tecido externo, uma camada de poliuretano, que é o que deixa ele impermeável, e uma camada felpada no avesso que traz esse conforto termal e também sem químicos danosos da seleção Focus Green. E muito importante a ideia dos matelacês. Os matelacês, eles estão bastante destacados como informação de moda mesmo. A gente está trazendo vários lançamentos. Não fica só naquela questão da jaqueta utilitária. Trabalhar o matelacê com uma pegada de moda também. A gente tem percebido, entre os vários desenhos que nós temos, esses desenhos mais sinuosos, ergonômicos, são os que estão mais aparecendo. Aparecem muito para os desfiles e aparecendo muito forte para o varejo internacional. Nós temos o Joy com esse desenho um pouquinho mais delicado, que vai muito ao encontro do mercado feminino, mas também para o masculino, o número 5, um desenho um pouco maior e também sem químicos danosos, faz parte da seleção Focus Green. Para acabar aqui a primeira parte, então, como a gente está vendo essa história do Tech Sport nas passarelas. Então, é bem essa ideia de você fundir o fashion com o esportivo, formal com o esportivo. Na primeira imagem, na Victoria Beckham, então, essa ideia daquela malha de agasalho, mas trabalhar numa peça mais diferenciada, com zíperes, com fendas, faz um styling com uma bota, enfim, trazer esse conforto do esportivo para uma pegada de moda. Então, você tem conforto e, ao mesmo tempo, um estilo mais moderno. Muito legal a imagem da Isabel Marant, então, essa ideia dos corta-ventos, dos tecidos mais empapelados, não só para jaquetas e parcas, mas também para calças, com todo esse trabalho de franzido. E muito legal a ideia de misturar um aspecto lustroso com uma malha mais felpuda, fica, né, um look bem interessante. Na imagem da Versace, a ideia das malhas esportivas mais brilhantes aqui, né, numa cor bem dramática. E para o outwear, bem importante também. Aquele que eu falei para vocês que é o waterproof, bem para fazer essa ideia, né, dos casacos, bem utilitários, para peças bem diferenciadas para o mercado masculino, é bem importante. E a ideia dos matelacês também bem interessantes. Não só na história da jaqueta, que é muito comercial, mas trabalhar
uma telacê em peças mais diferenciadas. A gente vê aqui nos desfiles até com plumas, né, com bota, então trabalhar a ideia de uma telacê com uma pegada mais de moda. E no masculino muito legal no Zenha, que não é uma jaqueta, é um suéter, né, e tem um zíper aqui no ombro. Então olhar para uma telacê com outro olhar, trazer formas mais diferenciadas, misturar uma telacê com uma alfaiataria, essa é a ideia de fundir o esportivo com o formal, cria uma proposta de moda bastante atual e moderna. E é isso, pessoal. A gente passou bem rapidinho aqui, né, por 8 grupos chaves das nossas coleções. Vou passar para a Bia, que vai falar do feminino, das formas femininas. Desejo uma ótima coleção para vocês e contem sempre aqui conosco, tá bom? Muito obrigado.